Já já a gente continua com a nossa entrevista com Jane de Castro, mas antes eu quero convidar você para participar da nossa homenagem para as trans nesse sábado no Termas Rainbow, que vai contar com a presença de Jane de Castro, Cláudia Edson e Thalessa Top. Tuas areias, teu céu dormindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Se eu estou aqui hoje, você veio com esse trânsito horrível, é porque você tem conhecimento do que eu fui. Você é inteligente, você pesquisou. São poucas pessoas que pesquisam, entendeu? Tem que pesquisar. Essa juventude que está entrando agora para a arte, tem que parar de pensar no ego, achar que dá pinta, jogar cabelo. Tudo isso é maravilhoso, você cuidar do seu visual, mas nunca esqueçam que o principal é você segurar o seu trabalho, porque você pode, daqui a 1 ano, 2 anos, não acontecer mais nada, porque você também tem que mudar, né? Você tem que evoluir. A gente vê muitas estrelas, muitas pessoas aparecendo, mas nem todas conseguem se manter, né? Olha, eu me sinto tão feliz de estar em cena nesses 52 anos de carreira que eu comemorei esse ano, porque eu fico pensando, gente, se eu morrer amanhã, eu vou deixar um legado, né? Pelo menos uma pesquisa, vamos pesquisar. Se te contarem uma história dessa época e meu nome não foi incluído, a história está mal contada, entendeu? A própria pessoa que contou a história não foi legal, ele mentiu. Meu nome tem que estar ali porque eu fui uma das pioneiras de tudo que está acontecendo hoje em dia. Casamento gay, parada gay, casas gays que não existiam. Antigamente no Rio de Janeiro, quando começou esse movimento de baile dos enxutos, as paulistas, né, elas chegavam de ônibus. Em São Paulo não acontecia nada gay. São Paulo não tinha nada. Então elas iam até para a baile de carnaval, elas iam para o Rio de Janeiro. Porque o Rio era a capital. Depois que foi para Brasília, ficou... Um pouco, né? Porque até hoje também o Rio é a nossa referência. Não perdeu porque o Rio tem uma coisa, não desfazendo de nenhuma, que o São Paulo, eu acho que culturalmente, dá um banho no Rio de Janeiro. E o Rio perdeu muito isso. Mas o Rio tem uma coisa muito bonita, que é a natureza. Praias com montanhas. E é tudo muito gratuito, né? Você tem diversão gratuita. E as pessoas são muito ligadas à situação ruim, né? Então as pessoas vão para a praia, não pagam nada, desfrutam daquele ambiente de Copacabana, de Ipanema. Porque o Rio tem isso de bom para oferecer. Uma paisagem que ninguém tira, né? E é uma pena que muitas pessoas não dão valor, né? Inclusive os governantes que deviam cuidar mais da cidade. Eu, por exemplo, eu vi um Rio de glamour dos anos dourados, anos de chumbo para nossa, entre aspas, gente, minoria, porque hoje em dia nós não somos mais nem comunidade, nem minoria. Isso é coisa do passado, viu? A gente esteve aqui antes de gravar, eu estava conversando com a Jane e falei que ela é um ícone fora da nossa comunidade. E aí a gente entrou numa discussão disso, de comunidade. E a comunidade é uma coisa muito pobre. E nós somos tão absolutas em tudo, né? Que eu acho que não tem nada a ver com comunidade, uma coisa tão pequena. Quem falou isso para mim foi o Pedro Bial. Eu fui dar uma entrevista para o Bial, num casamento coletivo. Ele veio me entrevistar e eu falei, porque a nossa comunidade, ele virou para mim e falou assim, Jane, ele parou a gravação. Falei, Jane, não fala comunidade é uma coisa muito pequena. Ele me deu uma lição que, isso que eu acho legal, você aprende a lição. Então, olha, gente, vamos parar com essa onda de comunidade, minoria, não tem nada disso, nós estamos super maiorias, sair todo mundo do armário, não tem para ninguém, não é verdade? A partir do momento que a gente tem esse pensamento mais amplo, a gente vai conquistar os nossos direitos, que até hoje ainda perdemos, né? Quando a gente vê os LGBT sendo vítimas de violência, é porque a gente pensa pequeno, a gente tem que pensar grande, como a Jane sugeriu. Porque eu, sinceramente, eu passei por violência naquela época de chumbo, dos anos dourados para a sociedade milionária. Eu sempre falo que anos dourados foi para a sociedade, porque os pobres viviam... Não. As pessoas, inclusive, porque foram anos dourados. Sim. Para quem?
Nós não tivemos esse ano, nós tivemos um ano de chumbo enferrujado, entendeu? Então é por aí. Tem que ver a nossa história. Hoje a gente vê os LGBTs poderem sair à rua, poderem fazer seus shows, poderem conquistar seus espaços, mas tiveram pessoas como a Jane que abriram esse espaço. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer da nossa história. Eu assino embaixo do que você acabou de falar. As pessoas têm que pensar nisso, respeitar mesmo. Uma coisa que eu exijo da minha carreira, você não precisa gostar de mim, mas você tem que me respeitar. Respeito é bom e a gente gosta. Eu, principalmente, adoro ser respeitada, porque é uma coisa que você tem que se impor sobre isso, né? Quem não quiser, quem não quer respeitar, que se retire, mas não venha com essa onda de querer falar asneiras em programas de televisão e entrevistas, porque eu vejo muita gente burrinha falando coisas que não tem que falar. Eu fico imaginando quantos LGBTs morreram pra gente poder ter isso hoje. Nem fala, é uma guerra, né? Vietnã. Na minha época sumiam mesmo, ninguém sabia, jogavam lá. Desapareciam. Agora não, agora você vê o assassinato, as pessoas estão escancarando. A gente fala só dos LGBTs, mas tem que saber que o mundo está muito violento, né? As mulheres estão morrendo, todo dia matam mulheres também. Nós somos um pouco egoístas. Quando às vezes eu participo de um debate sobre isso, eu falo, vamos pensar no LGBT, mas vamos pensar também no geral. Aquilo que eu estava conversando, nós temos que parar daquele gueto LGBT. Nós não somos só isso, nós somos mais. Ainda bem que tem agora a sigla mais, porque é isso que está certo. Nós somos mais do que isso. E temos que pensar na violência geral, com criança, mulheres morrendo todos os dias, apanhando dos maridos, levando facada. Barbárie com todo mundo, é um desrespeito ao ser humano. Não é só com os gays, não. O ser humano está totalmente desrespeitado. Entendeu? É porque os homens culpam as mulheres de ter essa liberdade hoje em dia, de se igualar ao homem, ganhar o mesmo salário, o homem não admite. Porque elas são culpadas. Não tem culpadas. Mulher que lava a roupinha, cuequinha de marido, isso é coisa do passado, gente. Tem que avançar. A tecnologia avançou. Naquela época não tinha essas coisas para a gente filmar, não, viu? Você tinha que ir dentro de um estúdio, eram umas câmeras enormes. Mais difícil. Completamente. Não tinha celular. Você queria se comunicar com alguém da sua família, você tinha que pedir licença. Quando a gente ia preso, por exemplo, a gente queria comunicar. Elas queriam, porque eu nunca me comuniquei com a família, porque ninguém na minha casa, só foram saber depois que eu comecei a dar entrevista. Foi tudo muito escondido. Até como artista, eu fiquei 1 ano em Illegals, no Teatro do Sina, escondida totalmente da família, saindo de todas as revistas, mas totalmente transformada, porque eu era um garoto, né? Aí botava aquele bocão, a gente, cílios grandes, aí totalmente diferente das que as pessoas da minha casa me viam diariamente. Então eu consegui enganar minha família 1 ano, fazendo shows na minha estreia.